Câmara Cast, Informação e Cidadania. Daqui a pouco, um bate-papo com o secretário Adriel Bus para falar sobre segurança, fiscalização e mobilidade. A abordagem de forma abusiva no centro de Canela tem gerado muita reclamação por parte dos turistas e dos nossos moradores. Para falar sobre esse e outros assuntos, como a possível guarda armada, vamos conversar agora com o secretário de Trânsito, Transportes e Fiscalização, Adriel Bus, e com a participação do nosso vereador Lucas Dias, do PSDB. Sejam bem-vindos, secretário Bus, seja bem-vindo. Boa tarde, Braulio, boa tarde os que estão nos assistindo, talvez nos ouvindo também. Bom dia quem estiver ouvindo de manhã e também à noite, uma boa noite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para poder trazer o que nós tivemos de informações. Lucas, novamente, seja bem-vindo ao nosso Câmara Cast. Obrigado, Braulio, e feliz em participar agora com o Bus aqui. Com certeza a gente tem muitas coisas para conversar e para esclarecer, né? Para começar, quero pedir que vocês falem sobre a lei legislativa 07 de 2025, de autoria do vereador Lucas, que foi aprovada na sessão da última segunda-feira, dia 12 de maio, que propõe mudanças na Lei 3.973 de 2017, que regulamenta a publicidade e a propaganda em nossa cidade. Braulio, esse era um pedido de toda a comunidade, né? Quem acompanha redes sociais, quem acompanha as notícias, ou até mesmo nas conversas de bar, enfim, a reclamação era gigantesca. Estava incomodando, inclusive, os moradores, né? Então, imagina como incomodava os turistas, né? Então, até inclusive, enquanto eu fui presidente da SIC, a gente fez algumas pesquisas e constatou com os turistas a quantidade gigante de reclamações nessa questão da abordagem. A gente tem uma lei da publicidade, né, que ela vem lá de 2017, e nela já se previa a proibição completa das abordagens, né? Em 2023 a gente teve uma alteração que abriu uma brecha, né, um entendimento de que se podia ter abordagens no centro e nas vias públicas de Canela. Então, quando assumi, esse foi um dos meus primeiros compromissos, procurei o Bus, procurei o Márcio, o pessoal da secretaria, para tentar entender como a gente poderia construir de alguma forma, né, conjunta, uma lei que fosse um pouco mais robusta, um pouco mais clara e que desse uma condição melhor para a fiscalização atuar, né, mais transparente. Então, conversei com o Bus, conversei bastante com o Márcio e a gente chegou na conclusão que a gente deveria voltar a ser basicamente como a lei era lá em 2017, onde já previa, né, no artigo 19, que qualquer tipo de abordagem é proibida nas vias públicas de Canela. A gente sabe que tem uma dificuldade grande, porque para a lei ser posta em prática, ela precisa da atuação da fiscalização, né? Mas o Bus brinca comigo, né? Que eu cobro muito ele nas sessões. Mas eu vou te dizer o seguinte, Bus, tu só cobra quem tu tem esperança de que faça alguma coisa, tá? Então, assim, sinta-se elogiado quando eu te faço uma cobrança, que é justamente, eu sei que tu é um cara super capaz e vai estar nessa missão agora, né, de botar essa lei em prática, né? Como é que tu vê isso? Perfeito, Lucas. Então, realmente, depois que nós tivemos essas conversas com o nosso diretor de fiscalização, o Márcio também, e nós estamos constantemente, e é uma das coisas que eu falo, eu sou um amante do direito, tá? O direito, a base do direito são as leis, os princípios, os fundamentos, né? Mas vamos lá, o que está positivado às leis. Como amante do direito, eu sinto quase que uma dor quando as pessoas elas destroem as ferramentas que vêm para a proteção da sociedade. E realmente a lei em 2017 ela era muito bem feita, ela estava bem organizada, ela foi bem... Eu nem lembro quem era o legislativo da época, não me recordo. O redator foi o Ismael Viese, né? Mas era um projeto do executivo, mas exatamente. Então, sim, foi bem pensado na época, já tinha uma atenção para esse ponto. E ao longo do tempo que foi feito, foram subtraídos os mecanismos que davam a base jurídica. Porque aí tu, como legislador, é uma pessoa que estuda bastante, Lucas, eu sei, tu sabes que uma vírgula num dispositivo de lei muda todo o sentido dela. Uhum. E algumas frases, algumas palavras que foram suprimidas dessa legislação deixaram uma lacuna muito ruim, deixaram a fiscalização literalmente com as mãos amarradas em alguns pontos. E nós não podemos ter isso. A lei ela tem que ser objetiva e clara. Porque o agente fiscalizador ele só faz o que está na lei.
Não cabe a ele interpretar. Eu continuo, 18, agora vou para 20 anos no executivo, antes executivo estadual, hoje executivo municipal. Eu sempre digo, eu sou um executor das leis, eu não as faço, eu as cumpro. E eu cumpro com rigor. O problema é que quando a lei ela é falha, e por isso que veio esse projeto, né, o PL 07 agora, que vai virar a lei 5.003, se eu não me engano, já está tramitando, ele vem para corrigir essa lacuna. Nós precisávamos, foi muito válido essa atuação em conjunto, e como nós sempre falamos, né, Lucas? O Lucas, eu digo, é meio desleal, porque ele me cobra na tribuna, mas ele não me paga um churrasco na tribuna. Então, nós discutimos, conversamos muito, tem uma integração do executivo com o legislativo, atualmente nós temos esse contato, e todos os vereadores têm liberdade em conversar conosco, a prefeitura, o prefeito, o vice-prefeito estão abertos, os secretários todos. Nós conseguimos, com essa atuação em conjunto, suprimir essa lacuna. Hoje não vai ficar mais fácil a fiscalização. Ela vai continuar sendo difícil. Mas hoje ela fica mais segura, juridicamente falando. Essa é a verdade. Porque havia um espaço para interpretações. Porque, como tu falaste numa discussão aqui na última sessão, existe uma diferença muito grande entre sede e filial. É muito grande. Um contrato de locação, como tu disseste, e eu vi aqui, Lucas, eu tenho que fazer esse desabafo, tá? Enquanto cidadão, eu vi diversas pessoas aqui de comércios pequenos sendo contra o teu projeto de lei, quando eles são os maiores prejudicados. Claro, com certeza. As grandes, e nós não temos nada contra o grande empresário, não. Mas as grandes potências é que se faziam valer daquela alteração estranha que foi feita na lei. Porque quem tem recurso financeiro poderia, então, alugar 8. O poder econômico estava dominando. Exato. E as pessoas, os empresários de menor poder aquisitivo estavam sendo prejudicados e achando que não. Achando que estavam sendo prejudicados pela nova lei, o que não é. Ela vem, esse dispositivo vem para proteção e regular para todos. Quem tinha o maior poder aquisitivo acabava alugando 7, 8 espaços e fazendo ali a sua atuação, em parte já se valendo de uma questão da lei e sempre avançando um pouquinho mais, né, Lucas? É que a verdade, sim. Falta o bom senso, né? Exatamente. A abordagem na via pública, ela não é permitida, ela já não era permitida. Essa lei ela só vem regular a questão das sedes. É só isso. Então, tu queres fazer a divulgação do teu produto, então aluga uma sede, uma sede comercial, registra o teu CNPJ, monta uma filial, e aí produz pela comunidade também. Porque é muito fácil hoje tu chegar com poder aquisitivo e simplesmente usufruir de toda a estrutura que o município tem, de tudo que a nossa comunidade tem, e virar as costas embora e deixar o problema para nós. Porque hoje, em alguns casos, ainda é isso que acontece, né, Lucas? Eu até falei, complementando isso que tu está falando, com um comerciante aqui da Dona Carlinda, né, que tem um restaurante que trabalha aqui e que se utiliza das abordagens para trazer pessoas aqui para o restaurante. E até perguntei para ele, tem algum outro restaurante na rua, na Felisberto, na principal, que oferece o mesmo serviço que tu, o mesmo produto? E ele disse sim. E eu falei, e esse cara é muito maior, eu não vou citar nomes aqui, né? Sim, o cara era muito maior. E eu falei, então, imagina nós regularizando, porque assim, do jeito que a lei estava, não dava para ficar. Ou tu regulariza, ou tu proíbe. Então vamos supor que a gente vai chegar na conclusão que a gente tem que liberar. Perguntei para ele, quantos abordadores tu poderia botar ali? Um ou dois. Um ou dois. Esse cara vai botar 20, 30. Tu nunca mais vai vender esse teu prato, porque o cara que tem o poder econômico maior, ele vai te engolir. Exatamente. Né? E, então, eu não entendo isso como uma forma de tu não... Né, de tu atacar o menor. Não, é uma proteção do menor. O que eu falo e falei na tribuna, e até é um assunto que acaba caindo junto com o bus, a gente ficaria com certeza aqui umas 3 horas nesse podcast. Ou mais. Porque além da fiscalização, a gente tem o trânsito e a questão de mobilidade, que fica dentro da pasta do bus. Né? E eu penso o seguinte, como a gente leva desenvolvimento para esse cara da via alternativa, da via lateral, que hoje se vale de uma abordagem para trazer um cliente, talvez, né, para o estabelecimento comercial dele, eu vejo só com mobilidade. A gente vai ter que repensar as nossas cidades, né, pensar a nossa cidade e pensar, por exemplo,
a gente até teve alguns anos atrás, eu não lembro quando, a Felisberto só subindo, sendo uma mão única. E as vias laterais podendo descer. Então tu leva um desenvolvimento para as ruas alternativas. Iluminação pública. Tu iluminar melhor as ruas. Eu entendo que quem vem aqui para Dona Carlinda, e essa reclamação desse empreendedor, desse comerciante aqui é muito escuro, porque a gente tem a Câmara escura de noite, a Prefeitura bem iluminada, mas a gente tem a Câmara, a gente tem 2 terrenos baldios. Então o turista ele não vai caminhar por ali. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho alguns exemplos, né? E eu gosto de citar muito o Sandrinho e o Pedrinho lá do Garagem Lanches, né? Que não fazem nenhum tipo de abordagem, ficam num lugar que até tu sabendo onde é que tu te perde, né? Naquelas vielas ali. Pá, e tá sempre cheio. Sempre cheio. Nunca tem estacionamento na casa. Nunca tem estacionamento, sempre tem fila. Eles abordam alguém? Meu amigo... Estou fechando acho que 15, 20 anos agora. Aí, meu amigo Rafael, lá do restaurante Lá em Casa, não fica também na rua principal. Tá sempre cheio. Aborda alguém? Não aborda. Então, vai muito também do serviço, do produto que tu oferece, da qualidade que tu oferece, né? Então, a gente vai ter que pensar em muitas coisas. Né? Deixa eu aproveitar, deixa eu encontro dessa fala do Lucas, que entrou na questão da mobilidade, secretário Bus, que tem sido em Canela, em alguns momentos, um fator de dificuldade, né? E tem aparecido muitas reclamações em razão da nossa dificuldade na mobilidade urbana. Eu perguntaria se a sua pasta tem um trabalho para uma solução a curto prazo, antes, né, que venha o plano de mobilidade. Braulio, vamos lá. Eu vou ter que fazer uso desse espaço aqui nessa casa tão prestigiada. Mais uma vez eu vou ter que reclamar. Porque assim, incrivelmente, todos os ônibus da aviação canelense, eles eram perfeitos, estavam em boas condições, com todos os equipamentos, e não tinha nenhum deles nem arranhado até dia 31 de dezembro de 2024. No dia 1º, e vou ter que ser assim, a população me perdoe em ser debochado, eu vou ter que ser, porque é inadmissível algumas manifestações de algumas pessoas, até alguns políticos, tá? Que a partir do dia 1º de janeiro desse ano, quando então eu assumi a secretaria, a convite do prefeito Gilberto César, os ônibus, eles instantaneamente eles ficaram ruins, mal cuidados, e o serviço é ruim. E por que eu estou fazendo essa fala? Por que as pessoas que estavam aqui não reclamavam até dia 31 de dezembro? E agora eles começaram a reclamar. Eu não estou falando da população, estou falando dos gestores públicos, estou falando dos políticos. A população sempre reclamou. Porque há muito tempo que não está bom. E realmente não está bom, Lucas, né? Nós concordamos, já tivemos falas, não está bom o serviço. Mas eu também recebi, nós temos que ouvir todos os lados, eu recebi o proprietário da aviação canelense, ele me apresentou mais de 2 dezenas de protocolos que ele abriu na secretaria e no gabinete do então prefeito, e ele nunca foi atendido. Ele está lá, estou com todos os protocolos lá. Ele nunca foi recebido pelo prefeito. Ele foi recebido uma vez pelo legislativo. Então, assim, a curto prazo, Braulio, respondendo agora a tua pergunta, a curto prazo é uma missão muito árdua. Não há muito o que fazer. Nós temos aí Gramado, está abrindo o processo licitatório, e o subsídio mensal deles vai girar em torno de R$550 mil por mês. Como é que nós vamos fazer um subsídio de mais ou menos aproximadamente R$550 mil por mês para o transporte público municipal, se nós pegamos a prefeitura devendo no seu caixa livre menos 3,5 milhões? Tá? E o secretário Dom Cato pode nos comprovar isso por números. Havia recursos, tudo em contas vinculadas, tudo recursos já engessados, já amarrados, mas no caixa livre menos 3,5 milhões. Então, assim, a curto prazo nós estamos trabalhando com a empresa, conversando com a aviação canelense, conversando com a Citral, tentando ver as dores deles, né? Mas é muito difícil fazer algo sem dinheiro, sem recursos. A médio prazo, nós já abrimos uma busca de recursos, tá, para fazer uma licitação para um novo estudo. Tudo inicia antes de uma licitação do transporte, uma licitação primeiro do estudo. Nós temos que refazer o estudo, que vai nos dar todas as características e todos os números e necessidades para a licitação do transporte público. O último processo foi em 21,
Então ele já está desatualizado. Para dizer valor tarifário, e digo para os senhores assim, nós recebemos um paralelo, nós recebemos cerca de 10 a 12 pedidos de redutor de velocidade, o quebra-mola, por dia. Tá? Os ônibus, para circular o ônibus dentro do município, o estudo tem que considerar, inclusive, quantos quebra-molas terão durante o trajeto, porque isso impacta no consumo de combustível e impacta no valor da tarifa. Nós temos que refazer todo esse estudo, refazer rotas novas, todo o impacto financeiro, para aí, então, nós abrimos a licitação do transporte público. Isso nós temos um objetivo, de tentar isso dentro deste ano, mas eu não tenho nem como prometer. Porque trabalho nós estamos tendo. Nós finalizamos a nossa equipe de diretores e comissionados no dia 15 de janeiro. No dia 16, eu reuni todo mundo e passei as missões para cada um e nós já começamos a trabalhar. Então já tem um projeto em andamento, só que nós temos que cumprir os ritos. Isso é a médio prazo. E longo prazo, o nosso objetivo é já deixar um planejamento para tecnologias sustentáveis, ônibus elétricos. Então tudo isso nós queremos ter dentro desse processo. Mas a curto prazo é muito difícil mesmo. E outra coisa, né, Bus, que além... A gente já falou aqui fiscalização, mas a gente tem também a questão da segurança, né? Que é uma pauta tua extremamente forte, né? E a gente sabe a quantidade de dificuldades que a gente tem aqui, inclusive com a quantidade de efetivo, né? De brigadianos, de policiais, enfim, bombeiros e etc. E eu vejo também muito nessa dificuldade nossa em relação ao nosso alto custo de vida, moradia, né? De moradia. Então, eu queria que tu falasse um pouco nessa questão de segurança, porque, obviamente, tu conhece muito melhor do que eu sobre o tema. O Cabo Antônio, eu escuto muito o Cabo Antônio que fala direto sobre o tema aqui também, que a gente está com o mesmo efetivo há não sei quantos anos. E que forma que o município pode colaborar, né, para que a gente tenha um efetivo maior, de alguma forma, ou que a gente tenha a nossa guarda, enfim, como é que a gente pode melhorar a questão da segurança aqui? Lucas, que excelente pergunta. Então vamos lá. Nós temos duas frentes básicas da questão da segurança pública. O primeiro é uma integração com o Estado, é um reforço e apoio aos órgãos estaduais de segurança pública, tá? Que detêm ali as suas atribuições, a competência de polícia ostensiva e de polícia judiciária. Então, polícia ostensiva, manutenção da ordem pública, brigada militar. É a polícia judiciária, que, que atende para nós aqui, não temos nada que envolva a Polícia Federal, é a Polícia Civil. Corpo de Bombeiros apoia muito, e o Comando Rodoviário da Brigada Militar, mas assim, nossa segurança pública estadual. Hoje, nós temos, no que se refere às atribuições das secretarias, na Lei Complementar 57, no artigo 10A, nós temos 3 ou 4 palavras que falam sobre segurança pública. Só isso. Que dizem que cabe, né, à Secretaria de Trânsito fomentar projetos com base no fortalecimento da segurança pública. É só isso, não diz mais nada. Então, o primeiro passo já está tramitando dentro da Prefeitura, tá? Deve vir aqui para os senhores, em breve, Casa Legislativa, um projeto de lei para nós alterarmos a Secretaria para a Secretaria de Segurança Pública também. Não será a criação de nova secretaria, não haverá novas despesas, não tem programação de novas despesas para esse ano. Claro, nós temos que pensar projetos a partir do ano que vem, mas é uma alteração de nomenclatura e de atribuições. Porque hoje, se eu for levar em conta pela legislação, o que eu posso fazer é propor palestras, tá, e ligar para a brigada e pedir socorro, ou para a Polícia Civil. Hoje, se fosse pela legislação do município, seria só isso. Para poder atuar dentro da segurança pública, eu estou me valendo das leis estaduais e leis federais, que nos determinam isso também. Mas a legislação municipal ela deve complementar a estadual e federal. Então, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos, a partir disso, construir uma lei municipal do Sistema Municipal de Segurança Pública. Tá? Isso é uma lei federal que determina que os municípios têm que ter. Nós já fomos notificados pelo Ministério Público no início da gestão, ali em janeiro, perguntando o que nós estávamos fazendo. Já foi respondido ao Ministério Público. Então, nós vamos fazer a construção dessa legislação do Sistema Municipal de Segurança Pública, que basicamente define políticas públicas, a legislação do Conselho Municipal de Segurança Pública, o Fundo Municipal e o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. O Gabinete de Gestão Integrada ele está por decreto hoje, mas deve ser criado por lei, né? E aí, o que eu vou remeter a isso? Em 2012,
Eu fui em 2016 ou 2017, novamente, fui por 2 vezes o presidente da Comissão Municipal de Segurança Pública. Órgãos da Segurança Pública do Estado que buscaram soluções, trouxeram alternativas e tentamos junto ao Executivo Municipal. E a resposta foi sempre a mesma. Segurança Pública é um problema do Estado. Infelizmente foi isso. Eu tive um embate ali onde hoje é a cadeira do presidente, com o então prefeito da época, em 2017, e ele falou isso. Nós tivemos uma discussão, né, cordial, mas acalorada sobre o tema. Mas então nós precisamos fortalecer os órgãos de segurança pública. Isso versa sobre projetos, sobre a possibilidade da implementação de uma taxa de turismo no município, né? Não me rouba minha ideia, Lucas. Só anotando, só anotando. Então, assim, nós precisamos implementar métodos de captar recursos. Os empresários de Canela, a iniciativa privada, é muito parceira da segurança pública. Como é que eu posso afirmar isso? Eu fui fundador da Mocovi em Canela. E eu sei que os empresários são parceiros. Eles querem que a segurança funcione. Não existe turismo sem segurança pública funcional. Então nós temos que fortalecer os órgãos de segurança pública, alcançar recursos, equipamentos, viaturas, se for o caso, apoiar na compra de armamento. Hoje já não precisa, a Brigada tem investido muito em armamento, mas sim, acelerar. Porque a Brigada ela tem um cronograma, nós tivemos uma conversa semana passada com o Comandante-Geral, tem um cronograma de atendimento operacional. O Comandante-Geral ele faz um cronograma de atendimento das cidades, né, num cronograma técnico. Se eu quiser passar na frente, né, no cronograma técnico para aquisição de uma viatura, eu consigo de que maneira? Comprando a viatura. Sim. Eu compro a viatura, eu encaminho a Brigada Militar o recurso, a Brigada compra a viatura e eu terei a viatura para a nossa região. Aí não há problema nenhum, nem técnico e nem legal. O que eu não posso é eu ser o penúltimo da fila e por uma questão política eu querer ser atendido amanhã. Não vai acontecer. Então, se a segurança pública tiver o apoio, e nós estamos apoiando, estamos buscando esse apoio, ainda no mês de maio, o comandante-geral da Brigada Militar, com a sua comitiva, vai nos visitar aqui em Canela. Ele irá visitar, terá uma reunião com o prefeito, vou participar dessa reunião, ele virá visitar a secretaria, conhecer as novas estruturas já da nova secretaria, né, e nós vamos buscar e fomentar isso. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que integrar com o Estado. O segundo ponto é a construção, então, de um sistema operacional de segurança pública no município. Nós precisamos e vamos, é um objetivo do prefeito, criar a Guarda Municipal. Ela não será uma polícia municipal, de maneira nenhuma. A Guarda Municipal não é uma polícia municipal. Ela não deve e não irá invadir as competências, as atribuições da Brigada Militar, nem Polícia Civil. É um órgão que visa realmente complementar, auxiliar as forças de segurança no que diz respeito à proteção do patrimônio municipal. Essa é a missão principal. Tanto que no artigo 144 da Constituição, a Guarda Municipal não está lá no caput. Ela está lá no parágrafo 8º, que vai determinar. Então a nossa ideia é isso. Só que mas o que isso adianta? Se nós tivermos uma força de segurança municipal devidamente protegida, instruída e armada, que faz a manutenção, o zelo das praças, ao entorno dos colégios, das escolas, tá, nos parques, que atende às demandas de trânsito, nós vamos liberar a Brigada Militar e a Polícia Civil para fazer o enfrentamento às questões de maior complexidade. Furto, roubo, estupro. Nós tivemos um caso aí, uma tentativa. Assim, terrível. Polícia Civil, Brigada Militar vão atuar nisso. Tráfico de drogas, Polícia Civil, Brigada Militar. Essa é a realidade. Nós precisamos desafogar hoje. Então, assim, não adianta nós termos a ilusão de que o governador, tá, e não vou falar pelo governador, porque não posso, mas de que o governador irá nos mandar amanhã 20 policiais. O efetivo do Estado está defasado há muitos anos. E também não vou defender o governador Eduardo Leite, mas a realidade tem que ser dita. Não é responsabilidade exclusivamente, ou não é responsabilidade dele. Muitos anos a Brigada ficou sem concurso. Eu entrei no concurso em 2006, na Brigada Militar. Teve um outro em 2009. E depois disso o concurso foi lá em 2012, se não me engano, ou 2014. Então é um tempo muito grande. Deveria ter turmas entrando 1.000, 2.000 todo ano. Porque todo ano se aposentam 1.000 a 2.000 brigadianos. Essa é a verdade. Só para reposição. Exatamente, só para reposição. Então não adianta nós ficarmos aqui na cidade reclamando do governo do estado, reclamando do governo federal e dizendo que e sonhando com uma cidade utópica e nós estarmos sentados em cima da solução e não tirarmos ela do papel. Nós precisamos ter ação, precisamos ter atitude, planejar, organizar e de fato executar.
E tem coisas que são simples, né? E já vou, né, fazer um elogio aqui à minha equipe, o quanto nós já melhoramos na questão só das pinturas viárias. Nós utilizamos os mesmos contratos que já estavam válidos, só decidimos chamar para o serviço. Sim. Repintamos todo o centro, parte dos bairros. Estamos trabalhando nisso, Braulio. Secretário, aproveitando, qual a possibilidade, você falou de Guarda Armada, da implantação da Guarda Armada no município de Canela? Olha, a lei federal fala que a partir de 50 mil habitantes, a Guarda Municipal ela já pode ser armada. Então, nós estamos trabalhando nisso. Hoje, pelo censo, nós temos 49.890 e alguma coisa em população. Mas nós temos outros mecanismos que os municípios já estão utilizando para fazer essa contabilidade de números. Por exemplo, nós já temos catalogado pelo secretário municipal 63 mil cartões SUS em Canela. E nós temos já, que foi feito um levantamento pela Secretaria de Turismo, uma população flutuante em Canela, que se nós tivermos uma divisão, pode chegar a 70, 100 mil pessoas por mês dentro de Canela. Então, com a base desse número, nós já temos um fundamento legal para isso. O que nós estamos fazendo? Fazendo toda a estrutura legal municipal, então a base legal federal nós temos, a base legal municipal nós estamos construindo, vamos encaminhar agora para a implementação através da LOA, da LDO, no PPA já vai constar essa implementação e vamos buscar para o próximo ano. O que nós estamos tentando? Tá? Que Canela tenha que arcar com a estrutura física, o prédio, e com os vencimentos, os salários. Nós estamos tentando, e dos motivos da alteração da Secretaria para a Segurança Pública é isso, para pleitearmos junto aos deputados federais, deputados estaduais, Ministério da Justiça e com o Estado do Rio Grande do Sul, no programa RS Seguro, todos os equipamentos para essa Guarda Municipal. Então, ela tem plenas condições de acontecer em Canela, como muitas coisas, nós temos como fazer. Demanda muito trabalho, Braulio, bastante trabalho, e demanda também, principalmente, vontade política. Vontade política nós temos, o prefeito já disse, ele já não foi um pedido, foi uma determinação, olha, vai e faz o projeto. Então nós temos a vontade política, nós temos a determinação do nosso comandante, que é o prefeito, nós temos o caminho para fazer e nós sabemos onde buscar os recursos. Agora é só trabalhar. E trabalhar nós sabemos. E voltamos agora com o nosso segundo bloco, nesse bate-papo com o secretário de Trânsito, Transportes e Fiscalização do município de Canela, secretário Adriel Bus, que já está conosco aí desde antes, né, com o Lucas, vereador Lucas, e agora nós estamos contando com a participação do vereador Adir Denardi, que está conosco aqui, também do PSDB, para seguirmos com esse bate-papo, vereador Adir. Eu sei que você já tem uma pergunta aí para fazer para o nosso secretário Bus, nessa nossa sequência aí de conversa, no nosso segundo bloco. Seja bem-vindo aqui, vereador Adir, mais uma vez. Obrigado, Braulio. Agradeço o espaço aqui, a presença do secretário Adriel Bus, até porque a pergunta que eu vou fazer aqui é a pergunta que o pessoal, né, a gente ouve caminhando na rua, buscando sempre sugestões, buscando ouvir a comunidade para que possa a gente entregar um serviço melhor, né? Afinal de contas, é para isso que a gente trabalha. Então, eu quero iniciar aqui fazendo a pergunta para o secretário Bus, referente ao seguinte: a gente escuta assim na rua, né? Muita gente dizendo, os azuizinhos, os guardas de trânsito não fazem nada. E aí, isso eu até gostaria de falar aqui, porque eu seguido visito lá a sua secretaria, levo demandas até lá, porque a gente tem que buscar soluções, não apenas apontar, né? Então, uma conversa prévia, o senhor já havia me passado que havia alternado algumas escalas, aumentado alguns horários, para o pessoal começar a atender durante mais tempo durante o dia. Mas isso foi só uma conversa prévia, então gostaria que o senhor hoje me de repente apresentasse alguns números das ações, né, dos guardas de trânsito. Perfeito, Adir, muito obrigado. Então, primeiramente que é muito injusto dizer não fazem nada, tá? Antes da minha chegada na secretaria, nós já tínhamos os mesmos agentes de trânsito, são pessoas, alguns deles estão há 23, 24 anos dentro do município, têm conhecimento, todos eles têm nível superior, já buscaram por suas experiências nível superior, são pessoas qualificadas, entendem muito da legislação de trânsito, sabem bem das suas atribuições. Números, Adir,
No ano passado, vereador, foram feitos cerca de 5.800 fiscalizações, tá, em veículos. Isso quantitativo por veículos. Tá? Não foram dessas 5.000, nem todas resultaram em autuação. Então, muitas vezes é realmente a fiscalização, a orientação, a abordagem, a informação. Foram aproximadamente 5.800. Dessas todas, menos de 2.000 resultaram em infrações de trânsito. Lembrando que a atribuição deles é fazer a fiscalização de trânsito. Nós possuímos, na época, então, 12 agentes de trânsito. Tá? E eles faziam uma média de... em dezembro, ali, a última contabilização, foram 130 horas extras mensais. Por que eu estou te trazendo essas informações, vereador? Porque eu acredito que no sistema público, né, eu acredito e eu convalido as minhas afirmações pelos números, que tudo passa por gestão. No ano de 2025, agora, nós temos disponíveis 7 agentes de trânsito. 3 deles, por sua qualificação, né, são pessoas extremamente qualificadas, não que sejam mais do que os outros, mas também pela sua experiência em outros setores, foram convidados para assumir setores importantes dentro do município. Um deles está no setor de compras, um deles está no transporte da Secretaria de Educação, está coordenando os transportes da Secretaria de Educação, transportando ali, fazendo a organização de todos os nossos veículos municipais que fazem o transporte dos estudantes, e o outro está na Junta Militar. São pessoas que eles já tinham domínio. Nós temos outros agentes que já trabalharam em outros setores, temos a gente que já trabalhou na Secretaria de Meio Ambiente, né? Mas aí um deles foi convidado para o secretário Froze e nós fizemos uma briga. Eu disse, não, não tem como, porque não dá. Outros 2 agentes pediram exoneração, que eram novos, pediram exoneração. Nós estamos trabalhando hoje com 7 agentes. Com 7 agentes, nós refizemos todo o sistema operacional, foi refeito o sistema de escalas. Hoje nós temos uma cobertura pelo menos das 7 às 19, isso é o mínimo, eu não abro mão disso, com alternância nos horários de almoço, então sempre terá uma guarnição trabalhando, né, uma equipe de agente de trânsito trabalhando das 7 às 19, no mínimo. Tá? Nós reduzimos o emprego de hora extra, e isso para o funcionário às vezes é ruim, mas para a administração pública é muito bom. E agora com a Páscoa, o limite que teve mais desempenho de horas extras foram 80 horas. Então, assim, foi muito significativo isso. E nos meses corriqueiros, ali, janeiro e fevereiro, reduziu para 90 e chegamos a 30 horas extras. Essa vai ser a média. Por que é importante falar esses números, Adir? Para mostrar a metodologia. E com tudo isso, no primeiro trimestre, nós já chegamos próximo a 4.000 veículos fiscalizados. Estamos próximo disso. Então, são 1.000 a menos do que o ano de 2024 inteiro apenas. E vou dizer, mais uma vez, com as mesmas pessoas fazendo a sua mesma função. Apenas mudamos um pouquinho a metodologia e mudamos a gestão. A gestão no município ela é importante. Né? Por isso que é tão aclamada uma eleição de prefeito. Né? E nós vemos, não só Canela, mas outros municípios, os resultados de gestões desastradas. Então, a gestão pública ela é muito importante. Com uma administração melhor, com uma organização melhor, nós temos resultados. Eles fazem um atendimento de 25 escolas. São 25 prédios de ensino dentro do município de Canela. E eles fazem o atendimento de todos. Todas as ocorrências de trânsito, praticamente, as que não têm lesão, digo praticamente, porque às vezes a brigada acaba atendendo alguma, todas as ocorrências de trânsito sem lesões, os agentes de trânsito que fazem o atendimento. Eles ainda fiscalizam a questão da atuação dos monitores da REC Park. Então, é muito trabalhoso, são poucas pessoas, e vou dizer com tranquilidade, se nós tivéssemos hoje, e é o que seria o mais indicado, cerca de 20 agentes, nós ainda teríamos muito trabalho para fazer. Então, por isso que eu digo, é injusto com o profissional, com o servidor, eu sei que a população ela tem essa visão, às vezes, é injusto dizer que eles não fazem nada, eles trabalham muito, é uma equipe muito dedicada, todos eles são qualificados, trabalham dioturnamente. E vou fazer um gancho, né? Tu estava nos acompanhando antes, na fala com o Lucas, a respeito da fiscalização. A fiscalização ela sempre ocorreu com os mesmos fiscais, mas os processos estavam parados na secretaria porque não tinha uma base tão forte dentro da legalidade. Então é isso, os números estão praticamente, os resultados mais do que dobraram, né, com economia de recursos
e com um pessoal reduzido. Então, nós estamos ainda aprimorando dioturnamente os processos, conversando com eles também. Como eu te disse, tem alguns deles ali que têm 23 anos de experiência. Eles têm ideias muito boas, eles sabem como fazer funcionar as coisas, mas muitas vezes, e tu já foi subordinado, tu sabe que mesmo que tu saiba fazer, tu depende de uma autorização ou de um movimento da chefia. Então, a nossa parte, eles sabem. Se a ideia for boa, tiver base legal e se a comunidade será bem atendida, nós vamos fazer. Algumas coisas fogem da minha competência, eu venho aqui no gabinete, me reporto ao Gilberto César, o prefeito, passo para ele as informações. Outras coisas, ele mesmo, que ele tem uma capacidade de diagnóstico muito boa, às vezes ele mesmo me chama e diz, olha, muda isso, muda aquilo, na questão de trânsito, de mobilidade, de segurança. Muitas coisas ele tem as ideias também, outras eu peço autorização e nós vamos trabalhando. É uma equipe. Uma equipe liderada pelo Gilberto, uma liderança de secretaria que eu tenho a graça de estar à frente e com uma equipe muito boa. Eu fico feliz, eu estava esses dias falando que eu tive a sorte de receber uma equipe muito boa. Os servidores são bons, tanto na fiscalização quanto a vigilância patrimonial. Nós temos hoje uma guarda municipal que está sob minha coordenação, embora ainda vinculada à secretaria do Ismael Vieser, a Secretaria de Gestão. Nós temos guardas municipais, também são pessoas dedicadas, trabalham muito, trabalham com muito afinco, buscam a qualificação, a maioria deles já é nível superior e o concurso deles é nível fundamental. A vaga deles é nível fundamental. A maioria deles é nível superior, tem alguns que têm 4, 5 pós-graduações. Então são pessoas que querem fazer a coisa acontecer. E muitas vezes precisava somente a ignição. Isso me permite, Adir, talvez seja isso, Braulio, eu falo bastante, tá? Fazer um paralelo a isso na secretaria. Convido vocês aí, no final do mês vai estar pronta toda a reforma na secretaria. O gabinete do secretário, até o dia 31, era nos fundos do vestiário, do lado da cozinha. Isso é demérito? Não. Como é que o secretário vai atender a população numa secretaria escura? As paredes da secretaria internas eram pretas. Era uma secretaria escura, desorganizada. O gabinete do secretário era na mesma sala do gabinete do adjunto. A mesa do secretário não tinha computador. Tinha uma tela que não funcionava, não tinha computador. Só tinha um computador na sala e era do adjunto. Do lado do gabinete era a cozinha, mas antes de chegar no gabinete, a população, para ser atendida, passava por depósitos, por vestiário, e por uma sala de reunião totalmente destruída. A mesa, vereadora Dir, isso tudo está registrado, tem fotos, tá? A mesa da junta de julgamento da Jari e da assessoria jurídica era uma mesa de bar, uma mesa plástica de bar na cor vermelha, com cadeiras de bar. Eu tenho as fotos. Então era esse o cenário que nós recebemos. O departamento de fiscalização estava aqui no prédio da prefeitura, totalmente deslocado. Hoje nós temos uma secretaria totalmente reformada pelo proprietário do prédio. Nós acionamos ele, conversamos, ele de pronto se disponibilizou. Todas as paredes estão pintadas, brancas, nós colocamos um piso novo, refizemos as divisórias, realocamos. Tem uma sala para o adjunto, para que ele trabalhe, tem uma sala para o secretário. Nós temos como receber bem a comunidade. A comunidade tem acessibilidade, tem um local para ser atendido. Nós temos um departamento de trânsito bem delimitado, departamento de fiscalização delimitado, já estão lá, mudaram essa semana. Tudo isso nós reorganizamos com o mesmo espaço físico, com as mesmas pessoas, apenas tivemos vontade. E agora ainda, vou fazer aqui em primeira mão, não sei quando vai ao ar, a Defesa Civil também passou a funcionar lá. Mudou-se hoje, dia 13 de maio, a Defesa Civil se instalou administrativamente dentro da Secretaria. Isso é uma economia de R$10 mil por mês. A Secretaria de Governo pagava R$10 mil por mês no prédio onde estava a instalação administrativa da Defesa Civil. Então, tudo isso é vontade. Querer fazer uma gestão qualificada, pensar principalmente na população. É o que nós temos feito. Por isso que eu digo assim, eles trabalham bastante. Vereadora Adir, mais alguma pergunta ao nosso secretário Bus? Vou aproveitar então o momento já aqui e fazer mais uma pergunta ao secretário referente às câmeras de vídeo monitoramento, que é o que a população também seguido pergunta. E então, já para a gente deixar claro a quem assistir aqui o nosso podcast aí,
ter uma noção, né? Se está funcionando, não está funcionando, quantas câmeras existem funcionando no momento, se há um projeto para aumentar os locais ou a melhoria deste serviço para a comunidade. Perfeito, vereador. Muito obrigado. Sim, as câmeras... ocorreu um zum na cidade que as câmeras de monitoramento das vias públicas não estariam funcionando. Elas estão funcionando. A licitação ela é válida até o mês de agosto deste ano, o contrato, tá? Então, não foi extinto esse contrato. Nós temos hoje funcionando aproximadamente 50 câmeras, tá, em pontos estratégicos que foram definidos à época. Salvo engano, a Brigada Militar e a Polícia Civil participaram, né, dessa escolha. Não tenho total certeza, não participei do processo. Mas nós temos funcionando. Nós temos um projeto já em andamento, já estamos na fase de termo de referência, levantamento de valores, para abrir possivelmente uma licitação antes disso, não apenas para dar continuidade, mas para ampliar o quantitativo de câmeras. Essas câmeras elas têm hoje um software de inteligência artificial, mas ele é um pouco mais antigo, e nós vamos atualizar isso, foi um pedido do nosso prefeito, atualizar e colocar um software mais potente e com inteligência artificial que possa fazer o link entre as câmeras das vias públicas e as câmeras dos prédios públicos. Essa é a ideia. Então, se nós temos hoje 57 prédios públicos dentro do município de Canela, prédios da municipalidade. Entre eles, 25 ou 27 que são escolas. Se nós pudermos fazer a utilização com esse software e integrar pelo menos as câmeras voltadas para a via pública, nós teremos, além desses 46, 48 pontos que nós queremos aumentar para 100, nós teremos pelo menos aproximadamente 250 câmeras voltadas para as vias públicas, todas controladas por um software de inteligência artificial. Então, essa é uma das ideias, estamos trabalhando fortemente nesse ponto, e isso nós queremos atingir ainda esse ano, tá? Ainda atingiremos este ano. Então, além de ampliação, nós vamos melhorar e reequipar. Essas câmeras, vereador, eu preciso salientar que elas têm um espelhamento na Brigada Militar e na Polícia Civil, tá? E hoje há uma solução dos crimes graves. As forças de segurança, elas solucionaram nos últimos 2 anos 100% dos crimes graves ocorridos dentro de Canela. E na maioria deles, isso reportado pelo comandante da Brigada Militar e pelo delegado, na maioria deles, o sistema de monitoramento foi fundamental para acelerar o processo de inteligência das polícias. Então nós temos uma ferramenta que ela é muito bem utilizada e nós queremos dar ainda mais condições, softwares de inteligência artificial que possam fazer mapeamentos mais detalhados, que possam trabalhar com maior velocidade. Hoje nós vemos aí o ChatGPT, né, que é uma inteligência artificial, uma análise de um processo aí de 10, 30, 40 páginas que o ser humano levaria para ler aí talvez 1 hora, né, a inteligência artificial faz um diagnóstico em questão de segundos. Então nós temos como treinar essas inteligências artificiais para funcionar e trabalhar ao nosso favor. Eu acredito muito na segurança pública através de 3 fatores. O fator pessoal, né, o fator de contingente humano, o fator de treinamento e inteligência e o fator de tecnologia. Congregando esses 3 fatores, nós temos uma segurança pública funcional, com certeza. Então, esses são os objetivos e estamos ainda evoluindo cada vez mais. Olha só, eu quero agradecer aqui, já indo para o final do nosso bate-papo, né, com o secretário Adriel Bus, agora com a participação do vereador Adir Denardi, agradecendo, né, o vereador Adir Denardi aqui pela participação, assim como o vereador Lucas no início do nosso bate-papo aqui com o secretário. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, então, Braulio, mais uma vez aí por ter lembrado de mim e poder ocupar o espaço, e também por ser um ato importante, porque vai tirando a curiosidade, né, dos nossos contribuintes. Então, agradeço também a presença do secretário Bus aqui, por nos dar uma resposta bem concreta, né, que não fica dúvidas, e vou continuar te visitando lá, e muito obrigado. Aproveitando então, já que o vereador Adir falou que vai visitar o secretário, para que o secretário também convide, né, quem quiser visitar a nova secretaria que está sendo reformada, a Secretaria de Trânsito, Transportes e Fiscalização, e ao mesmo tempo pedir para você, secretário Bus, deixar uma mensagem para a nossa comunidade sobre o trabalho que está sendo realizado pela sua secretaria.
Perfeito, Braulio, Adir e também o vereador Lucas, que já não está mais aqui conosco, né? Foi para outros compromissos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Legislativo Municipal por este convite, pela abertura das portas, e dizer que vamos deixar para o mês de maio, final do mês de maio, nós temos com tudo organizado, tudo limpo, tudo pintado. Eu faço um convite aos senhores, né, do Legislativo, aos contribuintes que visitem a Secretaria. A população ela tem o dever e o direito de nos fiscalizar. E indo lá visitar a Secretaria é também uma fiscalização, para realmente ver se nós estamos fazendo o que nós estamos falando. Porque falar é muito fácil, né? Nós temos que demonstrar com ações. Então, a Secretaria de Trânsito, ela fica na rua Henrique Muxfeld, número 145, né, onde funcionou por muitos anos ali o sindicato dos motoristas. Convido a população para ir ali. A Defesa Civil agora já está funcionando ali também. O Departamento de Fiscalização também está ali. Nós temos uma secretaria organizada, bonita, com condições para receber a população. Estamos de portas abertas. Eu confesso que nem sempre eu consigo receber as pessoas, nós temos diversas demandas administrativas, mas nós temos um pessoal que estará lá para atendê-los e orientá-los. E o que eu exijo muito da nossa equipe é todo cidadão que for lá, ele tem que ser bem atendido, né? Ele pode receber até um não, né? Mas ele tem que ser bem atendido e bem orientado. Essa é a nossa função. Nós não temos que fazer tudo o que as pessoas querem ou que elas gostariam que fosse, mas nós temos que atender a população de maneira digna e trazer as informações. Se não é nossa atribuição, nós conduzimos para a secretaria que for. Está esse convite, estamos à disposição da população para atender, estamos à disposição do Legislativo também, e esperamos a visita de todos os senhores ali para um café, para conversarmos, e vou fazer um adendo, o café não é pago com recurso público, nós fazemos a vaquinha e compramos. Obrigado, secretário Adriel Bus, secretário de Trânsito, Transportes e Fiscalização, pela sua participação aqui no nosso CamanaCast. Vereadora de Denardi, assim como o vereador Lucas, que esteve conosco aqui no início, em mais um CamanaCast. E até a próxima oportunidade.